Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Lucão na parada, começando mais um grande e majestoso episódio do Meu Amigo Missionário. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, as pessoas do Metanoia estão aqui de novo, rapaziada. Toma! E hoje eu vou conversar com uma grande amiga minha. Eu confesso que eu não sei qual foi o prático dela, eu não lembro se ela me falou, então eu não tenho muitas informações. Então realmente esse episódio aqui, ó, nós vamos descobrir as coisas. Nós vamos falar com ela, minha amiga Bião. Ótimo, Sal. Bom, Bião, cara, como você conheceu Jesus, chamado missionário? Por que você quis ser missionário? Você levantou o seu tênis no Descende? Não? Como é que foi? Explica pra nós aí. Gente, que chique, tá? Meu nome é Isabela Bião, eu tenho 21 anos e eu nasci em um lar cristão, né? Eu recebi essa palavra em 2020, no período da pandemia. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por Jesus. Claro, teve as fases, né, onde eu me distanciei, onde eu não conheci, não me aprofundei no relacionamento. Mas eu percebi que eu sempre fazia as coisas com muito temor do Senhor. Então, tipo assim, Deus me levou sempre para este lugar porque eu carrego para minha vida Jeremias 1:5, né? Que ele me consagrou desde o ventre da minha mãe e me constituiu como profeta para as nações. Em 2020 eu recebi essa palavra e aí eu conheci o Dunamis. E eu via fotos e vídeos e meu coração queimava. Eu ficava, meu Deus, que lugar. Eu quero um dia poder pisar nessa terra. Foi um milagre de Deus estar aqui, porque era um sonho meu muito grande. Então, tipo, eu ficava, meu Deus, eu quero ir, meu Deus, Deus, Deus. Então eu esperei uns 3, 4 anos pra estar aqui. Pra viver realmente o Kairos, o tempo certo do Senhor. E hoje já me formei. Me formei esse ano no Metanoia, onde eu disse sim pro melhor ano da minha vida, um ano de muita transformação, de muita mudança. Foi um ano muito especial pra mim, a minha turma foi muito especial. E eu disse sim pra alguns anos aí que eu ainda não sei, mas eu estou agora como staff, estou agora liderando, colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi com o Senhor. E tem sido uma fase muito incrível, muito extraordinária, é um privilégio muito grande estar liderando e estar perto do Dunamis, que é um movimento que eu acredito muito, é uma visão que eu acredito, uma visão apostólica que se move no profético. E é algo que eu ansiava por muito tempo e que hoje eu estou vivendo isso. Que bonito, temos uma Dunamis Girl. Ai, que da hora, muito bom. Tá, mas vamos caminhar um pouco mais nessa história aí. Você sempre sonhou em vir pro Dunamis, por quê? Você sempre quis fazer missões, por quê? Qual foi a sua influência? Você teve um tio, um primo, um cunhado, não sei lá quem, que virou missionário e falou assim, pô, caraca, esse cara vive quase igual um hippie e fala de Jesus nas nações. Que da hora! Nossa, por que não viver essa vida? Então, como é que foi isso daí? Bom, minha tia, que faleceu esse ano, ela acreditava muito em missões. Ela já fez também. E eu acredito muito nesse legado que está sobre a minha vida. Assim como minhas 2 tias são pastoras. Então, eu sempre estive nesse vínculo. E por que Dunamis? Cara, eu falo que o Dunamis veio até mim. Então, sempre esteve nos planos de Deus. E isso estava se concretizando ao longo dos meus anos, quando eu acompanhava e eu falava, meu Deus, eu quero isso. Porque eu via a fome, eu via a sede, eu via a entrega. Eu via um movimento que carrega muita visão e se move no profético, que era algo que, tipo assim, eu carregava, mas eu sentia que, tipo, não fluía tanto. Então, se alinhou muito a isso. E por minha família carregar o pastoreio, esses de igreja, de missões, no início eu fiquei tipo, mas por que, sabe? Mas Deus começou a arder. Eu sempre tive algo com o Brasil. Então, assim, a minha palavra primeiramente é pro Brasil. Eu tenho uma palavra muito forte sobre o Brasil. Assim, eu acredito muito nessa nação. Essa nação não é perdida. É a esperança e Deus tem grandes planos. Então, Ele me despertou e Ele me deu essa visão pra continuar crendo que é uma nação escolhida pelo Senhor e que Ele está levantando avivalistas e reformadores pra realmente estar nessa nação, estabelecendo o reino de Deus. Então, foi despertado com um senso de eis-me aqui, Senhor, faça o que você quiser, porque aí quando a gente se coloca à disposição, Deus, Ele ouve isso, Ele honra isso, Ele nos coloca nas posições que Ele tem pra nós. Então tudo se alinha com o meu chamado de realmente ser influência nas esferas e nas nações, para que todos possam ouvir dele e conhecer Ele. Excelente, excelente, cara.
pô, glória a Deus aí pelas tias do Coque, né? Pastoras, missionárias. Beijos e abraços. Muito bom. E você cresceu nesse contexto, tia envolvida com missões, tia pastora, então você sempre foi church kid? Como é que foi essa trajetória? Você crescia na igreja, mas só que saía na igreja, como é que é? Cresci na igreja, dançava, era do Ministério de Dança. Tipo assim, nada muito... King's Kids, conhece? Gente, King's Kids é o clássico do Ajokun, tá? Eu sou raiz. Então, na minha antiga igreja tinha. Eu sempre fui envolvida assim, mas teve uma fase que eu não tava tão presente nas coisas da igreja. Gostava de tocar, mas eu nunca fui do Ministério de Louvor, nunca fui do Ministério Infantil, porque eu falava, tá repreendido. Eu ainda acho que não vai rolar, mas era mais um tratamento de Deus também na minha vida. Mas eu sempre tive linkada com a igreja. Me ensinou muito, era o lugar onde eu mais me sentia em casa. E por um período, eu e meus pais ficamos sem frequentar nenhuma igreja, tipo, por muitos anos. E o quanto isso faz diferença no cristão, tipo assim, é absurdo. Mas eu tinha muitas inseguranças, era uma criança muito tímida, uma criança muito, tipo... Mas eu sempre fui muito alegre, eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de, sabe, estar nesse ambiente, assim. Mas sobre a igreja em si, acho que é isso. Nunca tive algo muito fixo. A minha parada foi mais dança mesmo, entendeu? Danças proféticas, cara. Ela era das minas do lençol colorido. Toma, velho. Muito bom. E você, minha amiga Bion, você foi metanoia. E, cara, você falou do Brasil. Você nunca me falou pra onde foi seu prático. Conta um pouco de pra onde você foi. E eu quero, no mínimo, aí 2 histórias. A primeira, eu quero, tipo assim, cara, não sei como que eu sobrevivi a isso. Glória a Deus, é livramento do Senhor. Nós estamos aqui reunidos. E a outra, tipo assim, cara, isso marcou meu prático, assim, meu Deus, foi pra um tempo como esse que eu vim mesmo. Muito boa essa pergunta. Eu fui pro Nordeste, e eu sou nordestina, sou baiana, diretamente de Vitória da Conquista. O improvável, tipo, nunca, humanamente falando, nunca que eu ia sair da casa dos meus pais, que, tipo, família é tudo pra mim, abaixo de Deus. Mas nunca que eu ia me mudar pra São Paulo, no meio do nada, um ano, tipo, nunca aos meus olhos. Mas como eu tinha muita convicção daquilo que Deus tinha me chamado, tipo assim, eu só fui. Porque como eu te falei, eu sempre fui uma criança muito tímida, vergonhosa. Tipo, nossa, eu era bicho do mato, real. Então, assim, eu sou improvável que Deus me escolheu, então. E aí, metanoia, meu prático foi pro Nordeste, eu passei 25 dias no Sertão e 35 dias em Recife. Foi um prático só de mulheres. Então, acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que essa é a parte de só de mulheres com personalidades muito fortes. Tinha tudo pra dar errado, mas graças a Deus não deu errado. Foi muito bom, tipo, teve muitas lições, muito aprendizados. Foi uma experiência muito única, porque sobre o Brasil, né? Quando teve o período de eleições, não vamos falar de política, mas é só um testemunho mesmo. Eu fiquei tipo, gente, que absurdo, é a votação do Nordeste. Mano, eu vou ser bem honesta aqui. Eu falei, gente, que povo burro. Eu morando no Nordeste, né, gente? É hipocrisia. E aí o Senhor falou, mas eu vou te usar aí. Cara, na hora bateu muito temor do Senhor. E eu começava a chorar. E aí, desde quando teve a opção de prático, Brasil e Nordeste era a minha primeira opção. Então, quando saiu o resultado, tem até uma foto minha, que é um meme. Que é tipo assim, eu caindo assim, chorando. E eu era muito brasileira real. Tipo, eu só andava com a blusa do Brasil, casaco do Brasil. E uma blusa do Descende amarela. Então, eu era a própria patriota, sabe? Sendo que virou um pouco idolatria e o Senhor pediu pra me entregar na generosidade. É sobre isso, tá tudo bem. Mas, cara, eu chorei muito quando soube que eu ia pra lá. Tipo, cara, o que eu ouvi de Deus e ele tá realmente me alinhando às promessas que ele tem pra minha vida. Então eu não saí em nenhum momento, é isso que é o mais louco. Eu fiquei do início até o fim e meu time teve muitas transições de liderança, gente saindo, gente entrando. Acho que pra qualquer time de mulher, uma das nossas maiores preocupações é como nós vamos nos proteger. E a gente sempre falava que Jesus era o homem do nosso time. É real, era ele nos protegendo. Teve situações de aperto, não teve muito perrengue, mas, tipo assim, de carro tá seguindo a gente. E, tipo, a gente no breu, no escuro, sem sinal, e a gente não conseguia conversar com outro carro que era das meninas. Então, assim, eram umas coisas que a gente passava muito aperto, mas a gente via muito a mão de Deus, sabe? E o meu prático, a gente fala nunca que é sobre o lugar, né? É um pouco sobre o lugar, sim, mas é muito o que Deus quer fazer também em nós. E uma das coisas que eu fui mais marcada, impactada, foi que Deus alinhou muita coisa na minha vida em relação ao meu chamado e ao meu futuro. Então, no meu prático, o Senhor também restaurou a visão de fazer uma faculdade. Porque eu cheguei no metanoia convicta de que eu não iria fazer uma faculdade, que eu não queria mais estudar. E Deus, ele restaurou isso no meu prático. Ele falou também sobre transições necessárias, sendo igreja, e sobre ficar.
que é sobre estar nesse âmbito, nessa visão da Dunamis Farm. Porque ele falou pra mim que eu não esperei muitos anos à toa e em vão, pra simplesmente só voltar pra minha cidade. Não tô falando que, tipo, nossa, todo mundo tem chamado pra ficar aqui e tal. Mas é você estar muito convicto daquilo que você tem ouvido do Senhor e confiar. Mesmo não vendo a terra prometida, mas você tem confiança, convicção de que Deus falou e Ele vai fazer. Então eu escolho crer. Então o meu prático ele foi muito sobre destravar, de destinos e de propósito, trazendo visão, mostrando, tipo assim, que valeu a pena a espera. Porque isso aqui era um sonho, tipo assim, eu cheguei... Eu acho que eu era a única pessoa chorando. Porque eu falei, cara, eu tô aqui. E eu já me sentia em casa. Era absurdo o sentimento que eu tinha. Porque estava nos planos de Deus. E nem tudo a gente tem que, sei lá, espiritualizar tudo. Mas eu falo que foi realmente Deus me conectando com este lugar por aquilo que eles carregam. De missão, de liderança, de muita cura também, sabe? Então eu acho que essa foi uma das coisas que mais me marcou. Deus trouxe muita redenção. Por isso que o DBS foi uma das melhores fases. Deus trouxe muita redenção, sabe? Acho que é isso. Falando em DBS, Discipleship Bible School, pra você que não sabe, é a escola da Bíblia que também roda aqui na Dunamis Farm. Você tá estafiando DBS agora, né? Engraçado que, sei lá, em menos de 2 meses você foi da pessoa que tava estudando pra pessoa que tá ajudando novos estudantes a entender como é que faz um homework, como é que faz toda a questão da disciplina, como que organiza. No caso, quando vocês ouvirem esse podcast, muito provavelmente eu esteja gritando, pulando, virando cambalhota para tentar fazer o meu overview, que é um trabalho que a gente tem que fazer no final da escola da Bíblia para fechar com a chave de ouro, né? Cara, como tá sendo para você ajudar pessoas agora, realmente de uma outra visão, de uma outra lente? Como que tá sendo isso daí? Então, né, eu terminei meu DBS esse ano. E no início é muito difícil transicionar a mentalidade de um aluno para agora de um líder. Mano, aluno, você ainda tipo, faz o que você quiser, você ainda dá muito migué, agora você é líder, assume seus BO, sabe? Resolve as suas coisas, porque Deus confiou vidas a você. Então, é sobre as vidas, é sobre você foi curado, você foi transformado, então você está sendo agora um canal de Deus para que outras vidas sejam também abençoadas. Então é um senso de responsabilidade muito grande e você realmente tem que ter a visão e palavra de Deus para estar aqui, senão nada vai te sustentar. O que me sustém é a palavra de Deus. É uma temporada de pressão? Sim. É uma temporada de muita forja? Sim, mas eu entendo que bons líderes são gerados através de forja, de um lugar de desconforto. Eu tô lendo um livro agora, A Formação de um Líder, da Joyce Meyer. Gente, indicação. Bom pra caraca, tipo, tô apanhando feio com esse livro, porque ele é muito bom, ele é muito cirúrgico. Do quanto que, muitas das vezes, a gente só quer esse título, mas a gente não tá resolvendo nossos B.O.s internos, não tá curando a nossa alma. E é muito sobre abraçar os processos, né? Como eu falei, a fase de BS é uma fase muito incrível. Então a gente já chegou de cabeça, tendo um treinamento de 3 dias e agora é isso. Espírito Santo guia vocês e é isso. É tipo assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas, tipo, tem graça. Se Deus chama, Ele derrama graça, Ele nos sustenta. Então, assim, é muito louco, né, que eu tava fazendo e agora eu tô corrigindo. Eu tô do outro lado, tô aconselhando, eu tô fazendo uso one on one. Então, o DBS pra mim é uma fase de muita redenção, porque testemunho pra vocês, eu repeti de ano 2 vezes. Então, eu sempre me senti muito incapaz, eu sempre lutei muito com isso de, tipo, achar que eu sou inteligente, de que eu consigo. E Deus realmente me curou e trouxe muito essa redenção, que envolve também com a faculdade, que agora estou cursando também teologia, faculdade Dunamis. De verdade, Deus, ele é soberano e ele, cara, então assim, estuda. Meu conselho é estuda. Se Deus confiou um DBS pra você agora, seja fiel em todos os homeworks, seja fiel com o seu líder, porque, cara, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecimento e não há limitações pra isso. A gente sempre tem que estar constante buscando por isso, pra que a gente possa não só encher de conhecimento, mas carregar unção também com o conhecimento. Eu acho que as duas coisas caminham muito juntas. Então, o DBS pra mim é uma fase incrível, não é fácil. Muitas vezes eu tive crises também, muitas vezes eu não quero, isso aqui não é pra mim. Mas Deus, é uma fase onde Deus tá tipo assim, eu tenho mais pra você. Você é meu filho, então você é capaz, você é inteligente, então dependa de mim, porque eu tenho planos pra você. É uma fase muito de redenção e a gente tem que se posicionar e estar aberto pra isso. Bom demais. Sei lá se um dia eu vou ter essa experiência, hein? Vem por aí. Enfim, cara, beleza. Então, Brasil, tem toda essa experiência lá no Nordeste, redenção no DBS.
tá aqui, mas e o futuro, cara? Quais são, vamos lá, 5 anos pra frente, 10 anos pra frente, quais são as palavras que Deus tá te realmente moldando nessa temporada e te preparando pra ser enviada de volta pro Nordeste, ou até mesmo passar um tempo em outra nação, pra pegar algum know-how, alguma coisa assim? O que Deus tá te falando a respeito do futuro? Nossa, muita coisa. Eu acho que linka ministério, mas também área profissional. Tenho chamado pra moda. Então eu pretendo fazer faculdade fora do Brasil de moda. E Deus, ele falou que realmente eu tenho um propósito muito grande de trazer redenção pra essa esfera, porque é uma esfera que tá muito suja, muito deturpada, onde tipo, a ação maligna está atuando muito forte. E eu fico muito feliz que Deus tá levantando os artistas, os que criam pra realmente trazer e manifestar a glória de Deus através das roupas, através das artes. E eu vejo isso muito no Dunamis, né? E a Fabric é um desses meios. Eu pude ter o privilégio de servir ano passado na conferência. Foi assim, incrível. E eu sei que esse ano vai estar, tipo assim, violento. Então, Deus me chama muito para essa esfera da arte e entretenimento, esfera da moda. Por isso que ele me falou, me guiou primeiramente para fazer teologia, para quando eu chegar lá, eu ter as ferramentas certas. Ter tipo assim, cara, é isso, porque tá na Bíblia e eu vou trazer embasamento bíblico para aquilo. E eu não vou me deixar que aquela esfera, ela venha realmente ter autoridade sobre a minha vida, mas eu vou ter autoridade sobre aquela esfera, porque o Senhor me capacitou e vai me levantar naquele lugar. Eu quero ser estilista. Então, Deus já tem me dado desenhos proféticos, roupas proféticas. Eu creio muito nas palavras que Ele tem, que através dos meus desfiles, pessoas vão ser tocadas pelo amor de Deus, onde elas vão ver pureza e santidade, onde Ele quer restaurar a vida de mulheres. Meu chamado é muito forte com mulheres, não é à toa que agora eu tô liderando um time só de mulheres. Deus, Ele realmente, Ele conecta muitas coisas. Eu tenho um chamado pra mestre também. É ironia, né? Porque na escola, ó, processão, tipo, Deus me chama pra isso, pra ensinar a palavra dele. Então, por isso que eu estou fazendo a teologia agora. Na igreja, eu acredito, mas não nas 4 paredes, tipo, ficar lá e tal. Que Deus tem palavras muito específicas pra mim sobre movimento, sobre estar liderando, sobre estar influenciando. E é com muito temor que eu caminho nessa palavra. Tentei fugir dela muitas vezes, mas não dá mais. É tomar posse, entender que se ele me chamou, ele vai me capacitar. Que não é sobre mim, é sobre ele. Então, os meus planos é continuar em missões tempo integral, mas vai ter uma temporada que eu vou estar focando na minha área profissional, na área do entretenimento, negócios, e estar ensinando a palavra de Deus. Bom demais. E como que vai se chamar a marca? Mano, de início, Bela Bião, mas tipo assim, eu não sei, tá? Olha aí, hein? Ouviu primeiro aqui. É, rapaziada, Bela Bião, nas lojas mais próximas aí do... qual foi um shopping maneiro aí de São Paulo? Sei, eu não sou de São Paulo. Vila Lobos! Eu não sei, eu não sou de São Paulo, rapaziada, então... Você perguntou sobre... Eu não tenho chamado só pro Brasil, importante falar isso, mas pra Europa em si. Você foi pra Europa, hein? Come on. Nunca fui, mas eu sei que em breve eu estarei indo, porque eu tô chamando muito forte também pra França, que é tipo Paris, né? Então, da moda, Itália, Milão, Lisboa. Então, não sei o que Deus quer fazer, mas eu não queria ir pra fora do país. Tipo, se me colocasse no prático ano passado, falasse assim, você vai pra fora do país, eu ia ficar em crise. Sendo que tem gente que chora pra ir pra fora do país, né? Mas eu ia ficar em crise, porque eu tinha a palavra de Deus sobre o Brasil. Então nada ia entrar na minha cabeça se não fosse o Brasil. Mas Deus me falou o porquê, que era realmente pra mim trazer esse fogo do Brasil, do avivamento pra Europa. Porque a Europa, ela não é esquecida, ela não é fria, a gente tem que profetizar. Não só declarar palavras que são a realidade, mas tipo, pai, eu não tô vendo, mas eu declaro que eles são um povo mais faminto pelo Senhor, a terra dos avivalistas, John Wesley, João Calvino. Então, tipo assim, avivamento e reforma. Mandou benzaço, mandou benzaço. E, cara, pra finalizar, tudo que é bom acaba, né, rapaziada? É a vida. Quais são os conselhos que você tem pra pessoas que, como você, eu entendi muito bem que a sua história, ela passa por alguns momentos de redenção, né? Você falou assim, cara, reprovei 2 anos, curiosamente tem chamado pra semestre. Olha só, eu saí de um lugar que era essa é a realidade e vim pra uma realidade totalmente diferente, que a minha mentalidade era zoada. Qual que é o conselho dessas pessoas que estão nesse momento? Cara, vem de uma realidade totalmente diferente da que elas estão vivendo agora. Deus tá depositando coisas grandes e ao mesmo tempo elas têm que lidar com essa vozinha de, cara, olha você. Quem que é você, né? Quem que é você na fila do pão? Qual que é a dica? Voltando um pouco pro âmbito de SM que a gente tá vivendo, TS eu acho que é uma fase de reconstrução.
Você chega aqui achando que sabe das coisas, sabe de nada. E é tipo assim, um tiro de palavras todos os dias da sua vida. E se você não processar, você enlouquece. Então, o DTS é uma fase muito excepcional. Mas para aqueles que não podem vir, o que fazer, né? Cara, você tem que ter um entendimento, maturidade de que você ouve sim a Deus. Que você chega numa fase da sua vida que não dá mais para você ficar, meu Deus, será que eu escuto Deus? Porque se a gente fica na inércia, no medo, a gente não experimenta, a gente não vê acontecer. Então, o meu conselho é, para de olhar para as circunstâncias e para de fazer com a força do seu braço. Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Seja um filho obediente, temente ao Senhor. E que, cara, eu sou improvável. E Ele usa os improváveis. Mas isso não é pra você entrar num lugar de vitimismo e de apatia. Mas entra num lugar de, tipo, eu vou me posicionar. Porque Deus me falou, então Ele vai fazer. Então eu vejo muito que se eu olhasse pra a Isabela atrás e, tipo, deixasse que a vergonha e o medo me paralisassem, eu não estaria vivendo um terço do que eu estou vivendo hoje. E eu vejo que é graça e misericórdia de Deus. Mas é também um coração disposto que falou, Senhor, doa o que doer. Eu estou aberto aos processos. Faça sua vontade no meu ser, porque eu te entrego tudo, sabe? É você ter uma identidade firmada no Senhor, e você só tem uma identidade firmada no Senhor se você gera relacionamento com Ele. Quanto tempo você tem passado com o Senhor? Quanto você tem conhecido o Senhor? E eu não sei se vai ter muitos GSMers escutando isso, mas não deixa que a ansiedade roube lugar no seu coração, porque você tem ouvido coisas do Senhor sobre os próximos passos, mas isso não é pra deixar você num lugar de ansiedade, mas Deus tá realmente te colocando num lugar de descanso, porque Ele tem grandes planos pra sua vida. Dê passos de fé, o Senhor honra a nossa fé, é uma temporada de fé. E se conheça o Senhor, para que você não deixe que as crises, as circunstâncias, os furacões, tudo abalar a sua fé, abalar o seu ser. Porque Ele procura um coração que realmente se contrita na presença dEle e busca estar prostrado. Então, não cale o medo. Tá com medo? Então é agora que eu vou mesmo. Vai doer? Vai ser desconfortável? Vai. Mas eu escolho sair dessa, sabe? Eu escolho ir mais profundo. Acho que esse é o meu conselho pra vocês, gente. Excelente, excelente. Muito bom. Cara, essa é a parada. Mete o louco, vai, confia no teu pai. Fé no pai que o inimigo cai. Já diziam os antigos. E, Bião, muito obrigado por ter falado aqui com a gente, trazer suas histórias, esses insights. A Mr. Improvável. Miss Improvável. Mr. Nada a ver, velho. Obrigado mesmo. E, meus amigos improváveis, eu tenho um recado pra vocês. Levanta do sofá, pega o seu avião, pega o seu carro, pega o seu jumentinho igual Jesus e vai pregar o evangelho. Até o próximo episódio. Tchau!